Então, amados, boa noite, graça e paz, amém? É uma alegria estar aqui com vocês em mais uma reunião onde estaremos sendo ensinados pelo Senhor. E o desejo de Deus, o desejo do Espírito Santo, o desejo de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado por nós, é que Ele, Cristo, seja formado em nós. Amém? Então, dizendo essas coisas, eu queria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 3 de Efésios e vamos ler alguns versículos para dar como pano de fundo ou base para o que nós vamos ensinar hoje à noite sobre o segredo guardado em silêncio por séculos e gerações. Só para você se orientar, só para você ficar acompanhando o que será ministrado. Então, o segredo guardado em silêncio por séculos e gerações. Então, nós vamos ler alguns versículos, vamos correr um pouco a Bíblia e depois o Espírito Santo estará nos inspirando. Amém, queridos? Amém. A falar sobre isso. Então, você está aberto? Leia comigo, me acompanhe. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, não judeus, se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor. E como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima de forma resumida. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer às pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus. Significando que, por intermédio do Evangelho, os gentios são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Fui nomeado ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi outorgada conforme a atuação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação desse mistério, que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus que tudo criou. Foi mantido oculto em Deus que tudo criou. Isso é o título da nossa mensagem, queridos. Que foi mantido oculto em Deus que tudo criou. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vai em Romanos capítulo 16. Versículo 25 e versículo 26. Diz assim o texto: Ora, aquele que tem o poder para vos confirmar pelo meu evangelho, segundo a proclamação de Jesus Cristo, em conformidade com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. A palavra mistério e tempos passados de novo chegando até nós. Porém agora, revelado e trazido ao conhecimento pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações, crendo, venham a obedecer a Ele pela fé. Vai em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Versículo 24.
Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valiosa, tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Estou consciente de que desde agora nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Amém, queridos? Deixe sua Bíblia aberta no capítulo 3 de Efésios, a primeira parte que começamos a ler. Esse é o texto e o contexto de que vamos ministrar hoje. E esse versículo 11 do texto que lemos diz assim: conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, nós precisamos entender que Deus não fez todas as coisas, ou não realizou um plano tão glorioso sem uma direção certa, sem um alvo certo. Quando Ele estabeleceu o eterno propósito de reestabelecer, de refazer todas as coisas, no princípio do livro da recriação, do livro do Gênesis, Ele fez com um propósito. E esse propósito, queridos, era o propósito eterno. Nós podemos chamar de uma intenção de Deus para aquilo que Ele estabeleceu. Esse livro chamado Bíblia Sagrada, ele não é um livro por ser um livro. Tudo, querido, hoje eu estava conversando com alguns irmãos e estava dizendo, tudo é efêmero. A televisão é efêmera, a internet é efêmera. Por quê? Porque já passou tantas coisas. O Orkut passou, o Messenger está aí também indo embora, o Skype ninguém quase usa mais, e agora o YouTube, e agora o WhatsApp, e agora tantas outras coisas. E essas coisas todas são efêmeras. Por quê? Porque Jesus disse nas palavras dele que a ciência se multiplicará. Então, por que é que um livro nunca será ultrapassado? Por que é que um livro não é efêmero? Porque as escolas não estabeleceu já um notebook para cada aluno da sua escola. Porque a Bíblia Sagrada é o livro dos livros. É o livro que sustenta todos os outros livros do universo. Então nunca deixará de se editar livros, porque isso ficará para sempre. Por causa desse livro chamado a Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Então, se Deus tem um propósito, um eterno propósito, se Ele tem uma intenção, qual é esse propósito, essa intenção? Fazendo essa pergunta, qual é essa intenção, qual é esse propósito, fazemos uma outra pergunta. Nós estamos inseridos nessa intenção de Deus, nesse propósito? E faremos uma terceira pergunta. Para onde caminharemos para atingir esse eterno propósito, essa intenção de Deus? Com essas três perguntas, querido, eu quero dizer que o apóstolo Paulo, depois de milhares de anos em que Deus começa a história da humanidade, Deus levanta esse homem numa estrada qualquer, numa estrada a caminho para Damasco, no meio do deserto, aparece a ele e ele diz: eu estou mudando a sua vida, eu estou mudando a sua história. E aquele homem que tinha a sua Bíblia particular e interpretava essa Bíblia de todas as maneiras, ou seja, da maneira dele, à luz do que ele tinha sido ensinado, ele agora cega por 3 dias. Ele agora deixa de ver da forma que ele estava vendo. E por 3 dias
que ele passa cego dentro de uma casa, o Senhor revela a ele tudo aquilo que Deus tinha guardado em silêncio. Isso não pode, queridos, na minha mente, na sua mente, na mente de nenhum homem de Deus, ser uma coisa qualquer que aconteceu. Não pode. Isso aconteceu porque há um propósito, há uma intenção. E Paulo diz, a intenção é que essa graça seja conhecida de todos nós. Que essa revelação de Cristo chegue até nós, a cada um de nós que estamos aqui essa noite e que vai chegar para o mundo inteiro. Eu creio nisso. Vocês creem nisso, irmão? Amém. Então, Paulo está dizendo, esse eterno propósito, ele estabeleceu com um fim, com uma intenção, de Cristo ser formado em nós. Então, o eterno propósito de Deus não é o que as igrejas, de uma forma geral, na sua totalidade, vêm pregando. A igreja não é o centro do eterno propósito de Deus. Os grupos dentro das igrejas, a igreja dividida nos seus vários departamentos, não é o centro nem o eterno propósito de Deus. As famílias e os seus filhos e tudo mais não é o centro do eterno propósito de Deus. O centro do eterno propósito de Deus é Cristo e Ele apenas. Paulo diz, filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto até que Cristo de novo seja formado em vós. Cristo tinha sido formado uma vez. Escute, Cristo tinha sido formado uma vez. E pela mistura e pela religião e pelas muitas doutrinas que entrou dentro da região da Galácia, em Icônio, Derbe, Listra e Antioquia, o que é que aconteceu? Cristo que tinha sido formado simplesmente desapareceu. Deixou de ser formado. Ou seja, desapareceu da vida da igreja e da vida dos filhos de Deus. Então Paulo está no capítulo 4 de Efésios, lutando outra vez para Cristo ser formado em nós. Amém, queridos? Esse é o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo e nós não podemos fugir disso. E para isso, Deus estabeleceu. Amém. E para isso, Deus estabeleceu os evangelhos, que conhecemos como Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas eu quero acrescentar um outro evangelho, o evangelho segundo o apóstolo Paulo. Porque ele disse que Cristo Jesus ressuscitou segundo o meu evangelho. Então não foi segundo o evangelho de Mateus, não foi segundo o evangelho de Marcos, não foi segundo o evangelho de Lucas, não foi segundo o evangelho de João, foi segundo o evangelho de Paulo. Então hoje nós estamos começando a aprender que não há só 4 evangelhos na Bíblia, há 5 evangelhos. E você pode perguntar, isso não é uma heresia? Não, querido. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles conheceram Cristo segundo a carne. E isso não era o eterno propósito de Deus. A igreja ensina hoje sobre Cristo segundo a carne, aquele rapaz que veio de Nazaré, que nasceu numa manjedoura, mas esse não é o eterno propósito de Deus. O eterno propósito de Deus é Cristo ressurreto. Amém, querido? Então Paulo escreve o 5º evangelho, ou o único evangelho, sabe por quê? Porque os 4 evangelhos, Deus fala, ou esses 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, fala a respeito de Cristo pormenorizadamente, ou pouquinha coisa a respeito de Cristo. João diz alguma coisa mais sólida. Mas Paulo diz que Cristo ressuscitou segundo o Evangelho, que Cristo segundo a carne, nós não podemos mais conhecer, mas sim Cristo ressurreto. E quando ele fala isso, ele diz, e a igreja do Senhor, nós não podemos conhecer nenhum
membro da igreja do Senhor, nem um filho de Deus mais, segundo a carne, senão ressurreto com Cristo. Então, queridos, é verdade que Hebreus diz, e eu quero que você atente para isso, você que está me assistindo, eu quero que você atente para isso, é verdade que o escritor de Hebreus diz, havendo Deus, na antiguidade, falado muitas vezes e de várias maneiras aos nossos pais pelos profetas, a nós hoje fala pelo Filho. Amém. Queridos, sabe por que de muitas maneiras? E sabe por quê? Por várias pessoas. Porque era como alguém que é gaguejante, alguém que é gago. É como se ele estivesse falando um pouco aqui, um pouco ali, é como se ele estivesse dando algumas ênfases por sílabas. Ele falou, mas ele falou sombriamente. Ele falou no passado, muitas vezes e de várias maneiras, porque Cristo era apenas uma ideia mística na cabeça da velha aliança. Morreram na esperança que o Salvador viria, sem ver a promessa se cumprir. Queridos, isso é sério. Amém, queridos? Isso é sério demais. Então, quando Paulo começa a escrever o evangelho dele, ele diz assim, olha, agora eu quero colocar Cristo diante de vocês, apresentá-lo ressurreto de forma total e completa, sem deixar nada de fora daquilo que ele é. Então, os 4 evangelhos e a velha aliança, Cristo foi falado de forma, muito pouca, sombria, de forma elementar. Mas quando Paulo, no caminho para Damasco, cai e o Senhor aparece a ele, tudo o que ele recebeu no caminho para Damasco era Cristo e a totalidade de Cristo, e nada mais além daquilo podia ser levado em consideração. Então não tem ninguém, querido, não tem ninguém depois de Paulo, senão nós, a igreja do Senhor. Porque graças a Deus, ele viveu 60 anos depois de Cristo, ele viveu alguns 70 anos depois de Cristo, mas nós hoje estamos no século 21, vivendo a maior das maravilhas que a terra pode viver. E qual é, querido? É Cristo na sua totalidade, sendo revelado a nós dia após dia por meio das Escrituras. E não por meio daquilo que podemos fazer para Ele. A igreja do Senhor Jesus, ela está caminhando, e aí eu quero dizer quase na totalidade, está caminhando na direção contrária. A obra já foi feita, a obra já está terminada, Cristo precisa ser formado naqueles que se dizem a igreja do Senhor Jesus. Cristo precisa ser estabelecido, Cristo precisa ser gerado. Ismael, e quando nós nascemos de novo, ele não está gerado em nós, está. Mas o apóstolo Paulo diz, habite ricamente a palavra de Cristo em toda sabedoria e inteligência espiritual. Habitar ricamente a palavra de Cristo é Cristo na sua totalidade. É Cristo. Quando ele fala no capítulo 20 com os anciãos de Éfeso, sabe o que acontece? Os anciãos de Éfeso o confrontam quanto ao evangelho da graça, quanto a Cristo ressurreto. E quando ele termina, ele diz, olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quanto ao sangue de vocês, nada vai pesar sobre mim, porque eu não deixei de vos ensinar todo o desígnio de Cristo. Tudo que a respeito de Cristo podia ser ensinado, eu ensinei a vocês. Por isso que em Éfeso, Cristo é conhecido como cabeça pensante da igreja. E sabe o que acontece? A igreja está voltando, irmãos. Está voltando para as sombras. Está voltando para aquilo que Deus falou e falou de verdade. Mas era impossível
Deus revelar Cristo, porque Cristo ainda não tinha vindo, não tinha morrido, não tinha sido feito expiação pelos nossos pecados, não tinha morrido e ressuscitado para a nossa justificação. Esse tempo seria um tempo determinado em que Paulo diz, vindo a plenitude dos tempos. Sabe o que é a plenitude dos tempos? Onde nada mais poderia ser feito, senão Cristo vir, morrer por cada um de nós, ressuscitar e nos assentar juntamente com Ele nos lugares celestiais. Isso é vindo à plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam confinados, os que estavam arraigados, os que estavam aprisionados, os que estavam em grilhões, aprisionados à lei. Porque, queridos, quando Cristo é formado em nós, eu não preciso de uma lei dizendo não faça. Cristo em mim é a referência do que eu posso e do que eu não posso fazer. E com Cristo, sabe o que eu posso fazer? Somente honrá-lo, porque Ele é tudo em mim e em você. A igreja precisa correr para isso? A igreja precisa deixar de falar sobre a vinda do Senhor? Quando Ele voltar, nós iremos com Ele. Se Ele voltar hoje, eu tenho certeza que todos aqui vão. E se você não tiver certeza que você vai, eu quero dizer, você vai. Porque está ouvindo essa palavra, tem que ser escolhido e predestinado. Porque Ele disse que Ele deixou esse mistério escondido. Duas coisas que precisamos entender em Paulo: revelação e mistério. Revelação é o mistério agora revelado, ou seja, o que estava coberto, agora descoberto. E o que estava, e mistério quer dizer algo que estava dentro de um quarto escuro, trancado, agora está aberto e todo mundo pode visitar esse quarto. Ele disse, foi Ele mesmo quem disse, das trevas resplandeça a luz. E foi Ele mesmo quem resplandeceu em nossos corações. Então, quando Paulo ora, a oração de Efésios, e você ministro, você pastor, você que é presidente de um ministério pequeno, médio, grande ou super grande, você tem que orar as orações de Efésios. Nós, querido, não podemos nos cansar de orar as orações de Efésios. Porque ele começa dizendo assim, eu oro para que o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele coloca Jesus em duas posições. O homem perfeito, para que o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, o homem perfeito, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho amado. Irmão, o Evangelho se encerra aqui. Não tem mais nada que nós podemos buscar se não entendermos que o homem perfeito é Jesus Cristo e o Filho amado é Jesus Cristo. Duas características, duas personalidades numa só pessoa. Como é isso, Ismael? Eu não sei se Jesus era bipolar. Eu não sei se ele era tripolar. Eu sei que ele carregava o Filho amado e o homem perfeito. O homem perfeito para ser o sacrifício por mim e por você. E o Filho amado para abrir a porta para que eu e você sejamos tão amados quanto ele. Estou pregando, amado, na internet, misericórdia. Corta isso depois. Mas, irmãos, é sério. Eu tenho que me emocionar porque o negócio está pegando fogo aqui dentro. O homem perfeito. Então Paulo diz assim, vós estáis perfeito em Cristo. Por quê? Porque ele é um homem perfeito. Aí Paulo tem entendimento de dizer, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E vós estáis perfeito nele. Eu estou citando Colossenses 2, 9 e 10. Não só habita corporalmente alguma coisa nele, mas o que habita em Cristo é a divindade. Mas, queridos, se ele não nos gerou filhos na qualidade que ele gerou alguma coisa que podemos chamar de
de uma criatura qualquer que eu não sei dizer o nome. Um monstro, uma deformação. Está ouvindo isso? Mas o que ele gerou com a vida dele. Então eu posso dizer hoje, e você ministro, e você pastor, e você igreja do Senhor, você está perfeito nele, exatamente como ele está. Porque foi através da morte e ressurreição dele, que ele te fez perfeito nele mesmo. Então a igreja não pode deixar de orar as orações. Paulo começa, porque o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Paulo, no capítulo 4 de 2 Coríntios, ele fala sobre o peso de glória que será manifestado em nós. Deixa eu dizer uma coisa a você. E agora, para nós que estamos já há algum tempo ouvindo sobre isso, cada vez que você senta para ouvir isso que você está ouvindo hoje, a responsabilidade sobre mim e você só aumenta. Não é condenação, mas é o peso de glória. Porque Cristo é a glória. O Pai, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai. Mas Paulo diz em Coríntios que ele é o Pai das misericórdias. Por que ele não disse o Pai de Wellington? O Pai de Franklin? Ele disse o Pai da glória. Sabe por quê? Porque a única coisa que interessa a Deus é o seu Filho Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Paulo ia dizer em Colossos, porque todas as coisas convergem para Cristo Jesus. Porque sem Cristo Deus não poderia fazer absolutamente nada. Sem Cristo ressurreto, Ele não poderia fazer ou terminar a obra que Ele começou. Então a obra está terminada. Então, querido, se você está fazendo alguma coisa que não é formar Cristo nas pessoas, pare. Porque você está reprovado diante de Deus. Eu vou dizer de novo, se você está fazendo qualquer coisa para juntar gente, para fazer um aglomerado de pessoas, e nessas muitas milhares de pessoas que você está juntando, Cristo não está sendo formado, você já está sendo julgado. Verdade. E Paulo em 1 Coríntios 4, diz que os homens nos considerem ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. Qual é o mistério de Deus, irmão? Cristo formado em cada um de nós. Amém. O que se requer do dispenseiro? Que ele se encontre fiel. Fiel a quê? A visão. Atos 26:19. Porquanto, ó rei Agripa, eu não fui infiel à visão celestial. Então não tem a visão da igreja A, não tem a visão da igreja B, não tem a visão celular, não tem a visão de grupo familiar, não tem a visão de evangelismo, não tem a visão de louvor, não tem a visão da igreja que se reúne nos sábados, nos domingos, na semana, ou a igreja que se reúne de manhã. Isso é uma obra que você está fazendo como auxílio para a sua alma, para dar uma satisfação. A obra é uma só. É crer no Filho, e crendo no Filho tem as vidas em si mesmo. Como nós podemos ter vida em nós mesmos se Cristo não for formado em nós? Filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo de novo seja formado em vós. Então ele ora dizendo, para que o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vos dê no vosso espírito o espírito de sabedoria e revelação. Aí agora, o versículo 18, ele diz, tendo iluminado os olhos do vosso coração. Sabe por que Paulo ora isso, queridos? Porque Deus sabia que nos dias de hoje, no século que estamos vivendo, a igreja do Senhor estaria com os olhos como que enturvados, sem compreender e sem ver a grande obra que Cristo realizou pela igreja. Então ele ora e diz, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam compreender
para que vocês possam entender 3 coisas: o chamado, a herança e Paulo, pela direção do Espírito, pela força irresistível de Deus, para exaltar sempre o seu Filho Jesus Cristo. Ele diz: e conhecer o poder de Deus. Não que ressuscitou a igreja, porque a igreja não é o centro do eterno propósito de Deus. Não que ressuscitou os animais da arca de Noé. Não que ressuscitou a igreja nos dias de hoje. Não, ele diz: para que vocês experimentem o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Eu quero que vocês experimentem isso. Eu quero que vocês entendam que há um poder disponível na ressurreição de Cristo Jesus. E que poder é esse, irmão? De Cristo ser formado em você. Olhe para cá, você por você mesmo, meu querido irmão, meu ministro, meu amigo de ministério, você por você mesmo não pode fazer isso. Se Cristo não ressuscitar e pela obra dele ele não for formado, pela palavra da verdade em cada um de nós, irmãos, nada fará com que Cristo seja formado em nós. Amém, querido? E o que dizer de nós? E o que dizer de mim e de você? Irmão, Cristo, na sua totalidade, já está sendo formado em nós. Sabe para quê, queridos? Para que qualquer pessoa que venha tomar ou prestar conta do seu testemunho, você não falar de você. Você não falar como você andou digno esse tempo todo. Como você foi honesto em todas as suas coisas. Mas quando alguém que quiser tomar testemunho ao seu respeito, você diga: Cristo está em mim e eu estou nele. Você sentar com alguém e dizer: eu quero fazer com você aquilo que fizeram comigo. Cristo precisa ser formado na igreja que ele comprou com o sangue dele. Amém, queridos? Abre sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz assim o texto: ora, o Deus de toda a graça. Você pode repetir comigo? Toda a graça. Toda a graça. Diga assim: o Deus de toda a graça. O Deus de toda a graça. Então, o Deus dessa palavra, que criou todas as coisas, que sustenta o universo pela palavra do seu poder, ele é o Deus de toda a graça. Esse é o primeiro ponto. Ele é o Deus de toda a graça. Vamos continuar. Que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. O Deus de toda graça. Então, o que é graça? Quem é esse Deus de toda graça? Que nos convocou à sua eterna glória. Ou seja, graça nos remete à glória. Ou seja, são os dois horizontes de Deus. Graça no hemisfério sul e glória no hemisfério norte. Graça no leste e glória no oeste. Tudo ao nosso redor tem nos seus pontos máximos graça e glória. Porque graça é a manifestação
Porque graça é a manifestação da realidade de Cristo em nós. E a glória é tudo que Ele fez por mim e por você na obra redentiva. Então, o Deus de toda graça, que nos chamou, que nos convocou à sua glória. Escute uma coisa, por Ele ser o Deus de toda graça, você foi convocado por Ele por força irresistível e isso não teve a sua vontade. Porque os escolhidos não têm vontade, irmão. Os escolhidos, eles aceitam a vontade daquele que é o superior. E o superior sobre sua vida é Deus. Então o Deus de toda a graça vos convocou a mim e a você a sua eterna glória. Aí quando você entende graça e que essa graça revelada te leva à glória. E qual é a glória? O Pai da glória. Qual é a glória? Cristo é essa glória. A revelação da graça te leva à pessoa bendita de Cristo ressurreto, que é a glória do Pai. E o que é que Paulo diz? E o que é que Pedro diz? Logo depois de ter sofrido por um pouco período curto de tempo, esses que foram chamados por meio da graça para a glória, vai acontecer essas coisas com ele. Vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. O Deus de toda graça vai levar você para a glória dele, para que aconteça 4 coisas com você: para que você seja restaurado, para que você seja confirmado, para que você tenha forças e seja estabelecido sobre firme alicerces. Amém, queridos? Estabelecido sobre firmes alicerces. Você pode crer nisso? Estabelecido sobre firmes alicerces. Então nós podemos dizer, mas Ismael, mas pastor, mas irmão, não é tão fácil. Deixa eu dizer uma coisa a você. Não era tão fácil. Não era tão fácil. O povo de Israel, querido, que saiu do Egito, 430 anos de escravidão, andaram no deserto por durante 40 anos. E só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. E eu quero aqui dar um testemunho, porque para os pais, para as mães, para as famílias aqui, vocês não são o eterno propósito de Deus, vocês não são o centro. Mas quando Cristo é o centro, você, por causa de estar nele, você faz parte do centro do eterno propósito dele. Amém, querido? Então eu quero dizer uma coisa. Você sabe por que Josué entrou na terra prometida? Não é porque ela era o cara, não. É porque a Bíblia diz Josué, filho de Jefoné. Mas o que quer dizer isso? A Bíblia, o livro das crônicas, relata a mim e a você que Josué, quando pequeno, e aqui eu estou para dizer isso, que faço com os meus 2, e você precisa fazer isso com os seus. Jefoné dizia a Josué, Josué, pequeno ainda, Deus é bom. Josué, Deus é fiel. Josué, Deus não desampara ninguém. Josué, você precisa conhecer Deus. Josué, quando crescer, tenha tudo, mas acima de tudo, um desejo de conhecer Deus mais e mais. Quando Josué cresceu, aquelas palavras do pai dele, de Jefoné, saltaram dentro de Josué. Na primeira oportunidade que ele teve de crer em Deus, ele creu e por isso entrou na terra prometida. Mas querido, eu não estou falando para os seus filhos que você gerou com o seu marido, irmãs, nem maridos, eu não estou falando para o seu filho que você gerou com a sua esposa. Eu estou falando para você como filho amado de Deus. Quando você entende que Deus é bom, que o eterno propósito dele é que Cristo seja personificado em você, que Cristo seja formado em você.
Ele está dizendo, vocês serão filhos, que a primeira oportunidade que vocês têm para crer em mim, vocês vão andar literalmente nisso. Vocês vão agarrar essa oportunidade e vocês vão avançar literalmente para que Cristo seja formado em vocês. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Eu quero ler o texto que você já sabe, mas quando parar no versículo 10, no versículo 9, eu quero que você dê total atenção a esse versículo. Mas total atenção. Capítulo 1 de Efésios, versículo 3 diz: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, queridos, presta atenção. Quando ele ora no capítulo 17, ele diz: Oro para que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assim o versículo 17? Aí o versículo 3 ele diz: Bendito seja Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, o homem perfeito. O Deus e Pai, o Filho amado de Deus. O Evangelho, querido, ele termina exatamente nesse ponto, aonde você entende o homem perfeito foi entregue pelos nossos pecados. O Filho perfeito foi a forma que Deus olhou e disse: eu quero muitos filhos, gerado da mesma forma que você. Cristo foi o protótipo, podemos assim dizer. Então ele diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o homem perfeito e o Filho amado. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, o homem perfeito, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele, em Cristo, temos a redenção, o perdão dos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça dele. Ser perdoado pelo sangue dele não é toda a riqueza da graça dele, é um dos requisitos das riquezas da graça de Deus, é você ser perdoado pelo sangue. Eu vou repetir com todo carinho, porque a igreja do Senhor precisa entender que ela agora está perdoada. Agora, ela não será perdoada no arrebatamento. Ela não será perdoada no Armagedon. Ela não será perdoada nos 1000 anos com Cristo. Ela não será perdoada nos 7 anos. Não. Ela está perdoada agora. É um dos requisitos da redenção que há em Cristo Jesus. Vamos continuar, versículo 8. E que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Versículo 9 que eu pedi para você gravar e segurar aí. E nos revelou. A quem, irmãos? A quem foi abençoado com toda sorte de bênção. Todos que foram abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, ele revelou o mistério da vontade dele. Isso está simplesmente escondido da igreja. Não porque ela não saiba, ou ela não entenda, é porque ela não está sendo ensinada sobre isso. O versículo 9 é a complementação. Ou seja, a prática do versículo 3. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 9 ele diz: e nos revelou o mistério da sua vontade. Qual é a vontade de Deus? De acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo.
Irmão, não é um propósito mais ou menos. Não é um propósito qualquer. É o bom propósito. E que bom propósito é ele? Cristo em nós. Cristo formado em nós pela cruz. Então, vamos continuar o versículo 10, ele diz assim: isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos. Pare aqui, por favor. Você não foi escolhido para dar testemunho de cristão. Você foi escolhido nele para ser filho. Dar testemunho do evangelho dele é outra parte, é lá mais na frente. Mas o que ele fez comigo e com você, nos escolhendo nele, é para que eu e você, na qualidade de filhos, possamos viver inteiramente para o agrado dele. Irmão, isso é real. Você pode viver inteiramente para o agrado do Senhor. Isso não é um peso. Não é viver inteiramente para agradar, é viver inteiramente para o agrado dele. Ou seja, o que você faz é motivo de alegria para o seu Pai. Eu vou dizendo de novo, viu ministro, viu igrejas, viu denominações no Brasil e no mundo. Tudo que você faz como filho dá prazer a Deus. Você vai brincar, dá prazer a Deus. Você vai viajar, dá prazer a Ele. Você vai sentar e conversar, dá prazer a Ele. Você vai se divertir, é o prazer dele ver você se divertindo. Ele se alegra com os filhos que Ele gerou pelo Filho dele. Além disso, não tem mais nada, queridos. Além disso, não tem mais nada. Os 4 evangelhos eram Cristo, segundo a carne. E quando ele ressuscita, sabe a quem ele prega este evangelho que você está ouvindo? Essa palavra, ele prega a uma mulher. E aqui uma palavra para as mulheres. Mulheres, reconheçam a sua posição em Cristo. Vocês são de uma preciosidade para Deus, que vocês não têm ideia. Quando ele ressuscita, a primeira pessoa que vê Jesus Cristo ressuscitado se chama Maria Madalena. E ele prega de novo o evangelho do reino. Ele diz: Maria, não me toques, porque eu ainda não subi para meu Deus e o vosso Deus, para meu Pai e vosso Pai, mas vai para os meus irmãos e diga que eu ressuscitei. O homem que foi crucificado como oferta pelo meu e seu pecado. Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vai para meus irmãos. Deixa eu dizer uma coisa, quando Cristo ressuscitou, olha aqui ministro, olha aqui pastor, e cada um de nós que estamos ouvindo, quando Cristo ressuscitou, você sabe quantos irmãos ele tinha? Nenhum. Quando ele ressuscitou, literalmente, gerados dele, ele não tinha nenhum. Ele só gerou irmãos consanguíneos, gerados dele quando ele entrou no templo e disse: Pai, seja convosco. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, e soprou sobre eles o Espírito. Mas quando ele ressuscita, ele prega o evangelho do reino dele. Vai para meus irmãos. Sabe por quê, irmão? Porque um rei suprido, um rei que não tem falta, um rei que conhece sua posição, ele não tem problema de gerar outros reis para ele. Eu vou parar se você tiver com sono. Um rei que tem consciência de que reina, um rei que tem consciência que é dono de todas as coisas, ele não tem problemas de gerar outros reis. Por isso que ele é rei dos reis.
Amém, querido? Quando eu citei Atos capítulo 17, versículo 24, que não tenho a minha vida por preciosa, ele diz assim: porque eu vos anunciei o evangelho do reino. Tem igrejas e denominações e ministros que se gabam de estar falando sobre o evangelho do reino. Não, o meu evangelho não tem fronteiras. O meu evangelho não está dentro de quatro paredes. O meu evangelho é do reino. Eu sou amigo de todo mundo. Eu tenho pastores de toda qualidade, pastoras de toda qualidade, de todo tipo, que pregam todas as coisas. Querido, isso é um engano e um erro muito grave. Vamos abrir em Atos capítulo 17, por favor, para nós vermos sobre o evangelho do reino. Atos capítulo 17. Não é Atos 17, me perdoe. É Atos capítulo 20. Versículo 25. Atos capítulo 20, versículo 25. Estou consciente de que desde agora nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Ensinando sobre o reino. Aí tem uns que dizem, não, para ensinar sobre o reino, a gente tem que saber o que é que o reino tem, qual é a constituição do reino, quais são os costumes do reino, quais são as características do rei, como é que ele trabalha. Queridos, Paulo não está falando disso. Paulo está também dizendo que esse reino tem um rei e que ninguém pode pregar sobre o reino se não pregar Cristo. Porque se o seu reino não tem substância, se o seu reino não tem substância, não é reino. Então, quando Paulo diz pregando o reino, ele está dizendo pregando Cristo. Amém, queridos? Então, quando nós estamos ensinando sobre o reino, não estamos ensinando um evangelho espetacular, sobrenatural, que ninguém entende. Só quem é muito inteligente. Não. E nós estamos pregando sobre Cristo se queremos ter o reino. Porque Cristo, Ele ressuscitou. E Ele disse, eu estive morto, João, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. O Rei dos Reis ressuscitou. Esse é o evangelho do reino. É Cristo ressuscitado em nós, a esperança da glória. Amém, queridos? Vai lá em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Versículo 9. Outra oração de Paulo que você não pode deixar de fazer por você. É por você, querido, não é pelo seu irmão. Deixe seu irmão de lado e ore por você, para que os seus olhos sejam iluminados. Pastor, e quantas vezes eu tenho que orar essa oração por dia? Tem que ser 200 vezes. Porque enquanto você está orando a oração, a sua boca não fala tanta besteira. Você não diz tanta asneira. Você não reclama tanto de nada. Já pensou você arrumar tempo durante um dia trabalhoso como é os nossos dias, de orar 200 vezes as orações de Paulo? Mas quando você faz isso, a cada término de oração, a pupila do seu olho
ela dilata para conhecer a Cristo mais e mais. Amém, querido? Versículo 9 do capítulo 1 de Colossenses. Por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Do que é que nós precisamos ser cheios, irmão? Do que é que nós precisamos ser cheios, irmão, conforme a oração de Paulo? Do pleno conhecimento da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Cristo. E qual é o amor de Deus? Cristo. E qual é a paixão de Deus? Cristo. Podemos até assim dizer, por você, se for só por você, Ele nem lhe ama tanto, mas por causa de Cristo, Ele ama você tanto quanto ama o Filho dele. Queridos, isso é evangelho. Deixa eu dizer, o resto, eu não sei do que é que se trata. Não sei o que é que os púlpitos estão pregando. Não sei o que é que as conferências estão acontecendo. Não sei o que é que os congressos estão pregando. Eu não sei o que é que está saindo da boca dos homens que se dizem homens de Deus. Porque enquanto Cristo não for formado, a igreja não será objeto de adoração de Deus. Enquanto Cristo não for formado em cada um de nós não podemos de maneira nenhuma ser objeto do amor dele. Porque sem Cristo, nós não temos o amor de Deus em nós. Nós não somos amados se Cristo não estiver em nós. Então ele diz, eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Cristo. Por quê? Porque tudo que Deus faz por meio do seu Filho. Ele disse, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Por que é que eu estou dizendo que a velha aliança e os 4 evangelhos falaram de Jesus de lampejos, sombriamente? Quando eu citar isso, você vai entender. Quando Isaac chega com Abraão no pé do monte Moriá, aquele rapaz com 17, 18 anos de idade, ele diz, pai, eu estou vendo aqui a lenha, o holocausto, o cutelo, o fogo, está tudo preparado. Mas cadê o cordeiro? Sabe por que Cristo foi falado sombriamente ou pormenorizadamente na velha aliança e nos 4 evangelhos? Porque a resposta de Abraão foi uma resposta que olhava para o futuro. Deus proverá. E sabe de quem é que Abraão estava falando? Oh, glória a Jesus. Aí João Batista está batizando no Rio Jordão. Aí Jesus aparece para ser batizado para cumprimento da lei. Aí ele disse, eis, a resposta de Abraão veio 4.100 anos depois, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que esse mistério ficou guardado em silêncio. Por isso que os homens olharam e não conseguiram obter a promessa. Morreram na esperança que o Salvador viria. Sabe por quê? Porque Abraão não podia responder nenhuma outra coisa, porque o que ele conhecia de Deus era sombriamente, era pouco demais. E ele disse, Deus proverá. Bela resposta para aquele tempo. Para agora, você não diz Deus proverá, você diz, em Cristo, Deus já proveu todas as coisas. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém, querido? Então, que maravilha.
Como é bom, irmãos, nós estamos aprendendo sobre Cristo, o homem perfeito e o Filho amado. O mistério oculto, agora revelado. Então Paulo diz, eu quero que vocês sejam cheios do pleno, total conhecimento da vontade dele. Será que é conhecer toda a Bíblia? Irmão, isso é responsabilidade minha. Você conhecer toda a Bíblia? Ainda não. Já tem uns marmanjos e umas marmanjas aqui que já era para conhecer tudo. Mas escuta, queridos, é responsabilidade minha de conhecer. Porque Cristo não pode ser formado em você sem a verdade. Será formado qualquer outra criatura em você. Você vai adorar qualquer outra criatura. Mas Cristo não. Vai lá no capítulo 11. Eu comuniquei, depois a gente volta em Colossenses se der tempo. Mas hoje eu compartilhei isso com alguns irmãos. Eu quero compartilhar com você. Hoje pela manhã foi compartilhado e eu quero... Capítulo 11 de Hebreus, da carta aos Hebreus, capítulo 11. Não vou olhar na versão King James, eu vou olhar nessa aqui que é melhor, na Strong, para dar um melhor entendimento. Capítulo 11 de Hebreus, a partir do versículo 13, diz assim o texto santo das Escrituras. Todos estes, falando sobre todos que estão na galeria dos heróis da fé. Olha que versículos fortes para nós. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Por que aqueles não alcançaram, irmãos, as promessas? Porque eles declararam, eu não sou. Eles disseram com a boca deles, eu não sou a nação que Deus escolheu. Eu não sou o povo que Ele elegeu para reinar. Eu sou peregrino e forasteiro. Estou terminando, queridos. E eu quero terminar. Se Cristo não estiver sendo formado em você, o máximo que você vai ser durante toda a sua vida é um forasteiro e um peregrino. Eles declararam, sabe por quê? Porque eles não conheciam a aliança que Deus tinha feito com eles. A Bíblia diz que Moisés conheceu os caminhos do Senhor, Israel queria os milagres. A água que se tornou doce, o mar vermelho que se abriu, o maná que caía toda manhã e eles pegavam e comiam. E os grandes milagres que aconteceram com eles no deserto. Eles estavam à procura disso. A Bíblia diz, Moisés conheceu os caminhos. Então, que coisa séria. Confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Versículo 14. Porque os que falam desse modo, qualquer que disser a este monte, e crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Olha o versículo 14, porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando um pai. Essa palavra pátria aí é originária de pater. Os que dizem que são estrangeiros e peregrinos estão procurando um pai.
Irmão, se você não foi gerado de Jesus, se Cristo não está sendo formado em você, você nada mais é do que um estrangeiro e um peregrino e vai viver sobre essa terra mendigando e vai morrer à míngua. Ficou calado agora. Versículo 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Escute uma coisa, queridos. O povo em que Deus se aliançou com eles, o povo em que foi tirado de um cativeiro que durou 430 anos, eles agora, por livre vontade, porque, irmão, as leves e momentâneas tribulações do povo de Israel e a nossa não pode ser comparada com a glória de ser filho de Deus. Amém. Fica fácil pregar o Evangelho, fica fácil ensinar sobre Cristo. Eles procuravam um pai, porque eles tinham Deus como governador, porque 430 anos nos calcanhar de Faraó. Está ouvindo isso? E você pode crer, você pode acentuar nas pessoas, os que foram oprimidos em algumas áreas da vida e que foram escravizados, é onde essas pessoas têm mais dificuldades. Está entendendo? Onde você foi mais emocionalmente destruído, onde você foi mais emocionalmente rechaçada, onde você tem marcas mais profundas, é onde você tem mais necessidade de acreditar em alguma coisa sólida. E não tem nada que possa mudar a vida que nós estamos vivendo, se não deixar Cristo ser formado em nós. Eles procuravam a pátria, e sabe o que é que diz o versículo 15? Se eles soubessem de onde eles tinham vindo, Deus pega, quando tira o povo dele do Egito, Deus joga tipo uma amnésia, dizendo, esqueça o Egito. Porque se eles se lembram que eles tinham uma pátria, mesmo a pátria que escravizava eles, isso não é evangelho, queridos. Se Deus lhe escraviza em alguma coisa, isso não é evangelho. Deus tem prazer em você da mesma forma que tem no filho dele. Ele nunca vai escravizar você em nada. Por isso que eu digo, é hora de nós nos responsabilizarmos sobre aquilo que estamos ouvindo. Se eles se lembrassem, o pai que eles tinham, eles queriam voltar para lá. Porque naquela hora que eles estavam andando pela fé, sem alcançar as promessas, queridos, sem alcançar as promessas, sem ver essa palavra frutificar, sem ver Cristo ser formado em você, isso é no mínimo cruel. Deixar você de sobressalto, você sair daqui sem a consciência de que Cristo está sendo formado em você pela palavra, querido, isso é destruidor. Sabe por quê? Porque hoje à noite, a madrugada, é o dia de amanhã, ele vai vir como ladrão para tentar roubar essa semente. Tudo vai acontecer para mostrar que você não é filho. Todas as coisas ao seu redor vai contribuir para que você, no mínimo, compreenda que você tem que viver uma opressão. E Isaías diz, da opressão e do juízo, nós fomos livres. Amém. Não tem mais opressão nenhuma para você. A palavra que sai da boca de qualquer ser humano que descerá a cova se Cristo não voltar, não pode abalar sua vida. Eu posso ouvir amém? Se eles soubessem que eles tinham um pai, mesmo que escravizados, mesmo que desse cebola e peixe podre a eles, eles queriam voltar. Esse é o povo que Deus, quando saiu do Egito, a primeira coisa que Deus fez, disse, vamos instituir a Páscoa. Matem o cordeiro, coloquem nos umbrais das portas da tenda de vocês, porque o anjo da morte vai passar. E a casa que ele viu o sangue,
Ele passará por cima. Ele passará por cima, isso quer dizer Páscoa. Irmão, e o diabo obedeceu a Deus exatamente como Deus disse. A casa que tinha o sangue nos umbrais, ele não entrou e não destruiu o primogênito. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, o sangue não está nos umbrais da sua porta. Eu li ainda agora Paulo dizendo em Efésios 7, em quem temos redenção, a saber, a remissão dos pecados pelo seu sangue. Sabe onde é que está o sangue de Jesus agora? Em você. Porque essa será chamada varoa. Porque do meu lado saiu. Ela será osso dos meus ossos, carne da minha carne e sangue do meu... Isso é literal, sangue do meu sangue. Você não tem o sangue em rim mais não. Você não tem o sangue que vai virar água e você vai ter leucemia. Você não tem mais esse sangue. O sangue que corre em você é o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Por isso que um dos benefícios da redenção é: temos perdão dos pecados. Se você não anda perdoado, você não perdoa você nunca. E deixa eu te dizer, se você não perdoa você, você não perdoa ninguém. Mas você tem uma pátria. Ou seja, você tem um pater. Ou seja, você tem um pai. Tiago diz, o pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Eu quero terminar citando Gálatas 4:19. Filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo de novo seja formado em vós. Formado uma vez, deformado pelas muitas doutrinas e obras da igreja, mas formado de novo pela única obra, Cristo em nós, a esperança da glória. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo precioso, glorioso, na tua doce e maravilhosa presença. Obrigado por momentos em que teu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e revelação, iluminou os olhos do nosso entendimento e que nós não falamos de nós mesmos, nem recebemos como palavra de homens, mas como vinda do teu trono, inspiradas pelo teu Espírito, falado pela tua boca, Pai. Obrigado por tão grande redenção. Obrigado por Cristo. Ele está sendo formado em nós, sim, Pai. E eu quero te agradecer, porque esta é a obra da igreja, esta é a obra dos ministros, esta é a obra dos 5 dons ministeriais. Cristo formado em nós pela cruz e por meio da palavra. Obrigado, Pai, por essa noite de intensa revelação da tua palavra. Obrigado pelo motivo de estarmos aqui, porque nós desejamos Cristo mais que tudo. Em nome de Jesus eu quero te agradecer pelos meus irmãos e por todos que vão ouvir e receber essa palavra. Amém, amém e amém.